ter o desligamento, ter a ruptura ali, o cara agradecer, falou, puta, cara, você resolveu algo que eu não conseguia fazer por mim mesmo. Eu não estava bem, eu estava com problema pessoal, eu achava que não fazia mais sentido estar aqui, só que eu não conseguia tomar decisão. Puta, ainda bem que você me ajudou tomando essa decisão por mim, cara. Entendeu? Está começando mais um Opencast, sua resenha semanal, seu podcast de tecnologia. Eu sou o Cadu e hoje estou aqui com o Eduardo Berti. Eduardo Berti, profissional com mais de 20 anos de tecnologia, em diversos cargos de liderança, passou por grandes empresas, né? Atualmente é CTO da Genial Investimento e possui uma carreira vasta aí, né? Ocupando posições de VP de tecnologia, diretor, gerente de tecnologia. Pô, muitíssimo obrigado, Edu. Prazer de ter aqui, conversar com pessoas aí de um calibre como o teu aí, né? Com uma vasta experiência. Acho que o bate-papo vai ser legal. Eu queria que, cara, resume aí, né? Fala um pouquinho aí de você, quem que é o Eduardo. Legal, legal. Pô, Cadu, primeiro, obrigado pelo convite. Eu acho que falar sobre liderança, né, falar sobre gestão num mundo tão rápido, né, como é hoje em dia, onde a gente vive nesse frenesi, né, de dados, de tecnologia, de informação a todo momento, eu acho que é um espaço super legal, porque a gente precisa, às vezes, parar para respirar, para cuidar de pessoas, né, Sim. e o nosso bem maior, independente da área, são pessoas, né. Vamos lá. O Eduardo Berti, pode me chamar de Berti, tá? Berti. Talvez que você falar Edu é capaz de eu pensar que tem outra pessoa batendo um papo conosco aqui. Eu sou Edu também, tá? Exato, então a gente tem dois Edus aqui. Eu deixo contigo esse primeiro Edu aí, tá? Cara, sou nascido em São Paulo, família classe média, ali da Zona Leste de São Paulo, Moca, Tatuapé, Penha. Pô, família 100% corintiana. Eu sei que ultimamente isso daí Sofredor? não é algo que está em alta, mas as origens não negam, tá? Eu estou até feliz hoje que meu time ganhou ontem, então é muito bom, é raro isso hoje em dia. Pô, meu pai e minha mãe se esforçaram demais para dar educação para mim e para meu irmão. Acho que a gente teve uma vida pô, que não faltou nada. A gente teve a oportunidade de estudar em escola particular e poder, por exemplo, fazer um curso de inglês. E, pô, eu acho que eu devo muito a formação aí que eu tive, tanto do meu irmão a eles, e como eles pegavam no nosso pé naquela época, que era muito importante estudar e tudo mais. Pô, eu era aquele moleque, pô, que gostava bastante de jogar bola. Comecei a ter contato muito com videogame, como todo moleque possivelmente da minha idade na época, e um belo momento eu troquei o videogame pelo computador, tá? Eu acho que na casa de um amigo eu vi ele operando um computador, pô, na época XT alguma coisa, e eu falei, cara, que é isso, né, cara? E eu lembro que eu enchi o saco do meu pai para ele vender um videogame, meu videogame, para comprar um computador. E aí Cabeça eu, diferente, né? Vender um videogame pra comprar um computador. Exato, foi totalmente diferente. Foi na época algo que nem meu pai sabia direito que poderia entregar um computador, né? E eu instalei aquele trambolho no meio do quarto, cheio de fio, barulho, esquentava, enfim. E eu fiquei fascinado, cara, com a interação que você tem com a máquina ali. E eu fui, putz, sendo aqueles moleques que ficavam a madrugada inteira digitando código para fazer um joguinho que um pauzinho batia no outro, uma bolinha, enfim, ia pro outro lado. Você compilava, sei lá, 5.000 linhas de código para dar erro em 500 e você ficava lá buscando na raça o que tinha acontecido. E, cara, nessa época foi bem legal porque eu comecei a jogar pelo computador e eu vi, porra, que era muito mais legal que videogame, porque eu conseguia, como todo brasileiro, copiar o joguinho do amigo, né? E fazer, pô, a instalação e tudo mais. Comecei a ter contato, puta, não com a internet, mas com BBS na época, que era, puta, o primeiro jeito que a gente compartilhou arquivos da internet brasileira. Fui moderador de canal, cara, fiz tudo isso daí que você imagina. E, cara, comecei a me desenvolver na área de tecnologia, nunca tive dúvida de que carreira seguir. Direcionei para uma faculdade em processamento de dados, fiz pós MBA também na área, então sempre segui, olhei e mirei a carreira de tecnologia, né? Num determinado momento, Cadu, o bichinho de pessoas me picou, né? Ali o cuidar de pessoas, né? O lado de você entender como é que você faz diferença ajudando pessoas, né? E aí trazendo
para o presente, eu sempre digo que quando você é gestor, você nada mais é do que uma pessoa que ajuda os outros. Ajuda alguém a desbloquear um problema, ou ajuda a pessoa a se desenvolver na carreira, ou ajuda a pessoa a sair de um ponto A para um ponto B de uma forma super simples, né? Obviamente, quando eu era mais jovem, eu não tinha todo esse conhecimento e eu aprendo todo dia sobre pessoas, tá? Mas eu vi, putz, que era algo que eu queria seguir, perseguir, e eu acabei direcionando a carreira para ser gestor, tá? Obviamente a tecnologia ela acabou virando um hobby, né? Eu gosto muito de tecnologia, eu consumo muita tecnologia, mas hoje, putz, eu acho que investir em pessoas é o maior resultado que a gente tem no mundo corporativo, até no lado pessoal, que eu consigo ajudar os outros, tá? Essa transição da carreira mais técnica, né? De talvez ali programar, talvez mexer com hardware, enfim. Perfeito. Você já tinha uma convicção que você gostava de pessoas, né? Você não tinha, pelo que eu entendi, não era aquele negócio que, cara, tem muito líder hoje que acaba sendo empurrado, né? Perfeito. Então, pelo que eu entendi, Sim. você queria gerir pessoas, né? Era algo que eu, cara, sempre quis. Quando eu era um analista sênior, né, e eu liderava projeto, na verdade, uma liderança até mais difícil que existe, que é uma liderança situacional, né, que você tem que influenciar as pessoas, mas você tem o mesmo cargo que elas, ou às vezes até inferior. Eu vi, putz, o quanto que eu conseguia e o quanto que eu gostava daquilo de poder fazer o time se movimentar, fazer a coisa acontecer, fazer as pessoas se motivarem, desbloquear issues, né? Desbloquear problemas para que as pessoas acontecessem. Então, eu nunca tive dúvida, pô, desde os meus 20 e poucos anos ali, vai, chegando quase nos 30, que liderança era o caminho que eu queria, tá? Então, eu direcionei para isso, nunca larguei o lado técnico, porque eu acho que um líder de tecnologia, ele Precisa precisa entender. entender e se atualizar, mas eu comecei a estudar muito comportamento, pessoas, fiz uma especialização na GV em relação a isso, então eu comecei o mundo acadêmico a focar nesse ponto de desenvolvimento e entendimento aí do ser humano, né? Já pegando esse gancho de assumir uma posição de liderança, quais são as habilidades que você entendeu que você precisava ter ali para conseguir gerir pessoas? Putz, quando você assume teu primeiro time, ou quando você tem o primeiro desafio de liderança, talvez seja um dos maiores frios na barriga que você passa na vida, né? Porque geralmente você é colega daquelas pessoas na sexta-feira e na segunda-feira você é líder, então você tem uma relação com as pessoas, tá? E eu sempre me baseei em duas coisas, tá? Me espelhei nos líderes que eu tive, e me espelhei pelos bons exemplos e pelos maus exemplos também. E eu falei, bom, os bons exemplos eu admiro, gosto, vou buscar esses bons exemplos, mas sempre me incomodou mais o que os líderes não faziam. Então eu sempre mirei no comportamento que atendia os gaps de lideranças fracas ou de lideranças ruins, tá? E aí, obviamente, com a maturidade pô, bem menor do que eu tenho hoje, mas o que sempre que eu busquei fazer é comunicar o time, manter uma comunicação muito fluida, tá? Transparência, ser transparente e estabelecer um grau de confiança com todo mundo. Então, o grau de confiança erramos todo mundo, pô, quando a gente acerta, acerta todo mundo, porque eu sempre, pô, já tive lideranças que falharam nesse ponto e eu via como isso era danoso para o time, né? Era uma coisa prejudicial ali para o time comportar como um grupo, né? Então, eu sempre busquei o exemplo bom, mas também espelhando no que não deveria fazer, vamos chamar assim. Tá, e ali até no começo, né? Pô, peguei uma liderança, assumi um cargo de liderança, como lidar com pressão, como lidar com entregas. Eu vejo que, né, a gente estava comentando aqui, eu tô há 4 anos aí como líder, né? Líder de Perfeito. pessoas e né, fazer um computador entregar o que a gente espera, o que as pessoas esperam, né, acaba tendo uma regra de bolo, né? E para liderar, nem sempre é uma regra de bolo, né? Não é só, Perfeito. talvez, fazer um curso ali de gestão, enfim, né? Tu entende que existe algum modelo que as pessoas precisam se preparar psicologicamente até para assumir uma liderança e Ah. lidar com prazos, né? Com pressão, enfim. É, quando você tem uma primeira cadeira de liderança, Cadu, eu acho que o principal ponto é saber que você não pode descer toda a pressão para o time. Você tá na posição de líder porque você reúne ali
alguns requisitos para isso, uma senioridade, uma visão 360 do negócio, você conhece um pouco mais da empresa, você conhece um pouco mais do ambiente que você trabalha e está sendo confiado a você um cargo que você consegue efetivamente movimentar pessoas e movimentar objetivos da empresa. Então, quando você é colocado numa posição de liderança, eu acho que o principal ponto para um líder que está nesse primeiro momento é saber que ele vai receber pressão, não adianta a gente falar que não. Vai ter prazo, ele vai ter a pressão do custo, vai ter a pressão da entrega, vai ter a pressão do produto, ou vai ter a pressão da campanha, independente da área. E ele tem que ser um filtro disso para o time. Porque se ele não for um filtro disso para o time, ele está potencializando essa pressão a potência 10 para baixo, né? Porque o time ainda não está no mesmo modelo de maturidade que ele está. Então, acho que a primeira, entre aspas, dica que eu daria filtre, não desça essa pressão para o time, meça as palavras para que essa pressão, obviamente o time precisa sentir a urgência das coisas, ou sentir o termômetro, mas de uma forma muito mais moderada, tá? E principalmente, você tem que ter uma comunicação dos dois lados, tanto para o teu time do que está acontecendo e dessa urgência de uma forma um pouco mais filtrada, e também para cima, para sua liderança ou para quem você responde, entender que existe sim, foi capturada essa urgência, essa pressão, e que o time precisa de um espaço para trabalhar, que o time precisa de um espaço para desenvolver. E você tem esse papel de locutor desse meio de caminho. Talvez o primeiro espaço de liderança, né, ele talvez seja o mais difícil, porque você tem que desenvolver essas duas habilidades ao mesmo tempo. Ninguém te para e fala, agora você vai desenvolver apenas a habilidade com o time, né? Não, você tem que desenvolver esses dois pratos ao mesmo tempo. E eu acho que o principal ponto é medir e segurar essa pressão, tá? E você acha que é diferente uma liderança para o mercado de tecnologia? Porque hoje a gente tem perfis, falando um pouquinho do que eu conheço, né? Da área que eu vim, desenvolvedores, você tem um perfil, às vezes, a pessoa mais. Um perfil mais. Como que eu posso colocar? Não muito comunicativo, né? Sim. O cara, pô, é ele o core, Introspectivo ali. introspectivo. Né? Tu acha que é diferente lidar com esse tipo de perfil e o líder ele precisa estar preparado para receber múltiplos perfis? Acho que hoje a gente tem uma pluralidade de perfis muito grande, tá? Mas no final do dia a gente consegue dividir eles basicamente em quatro, cinco grandes perfis. Pô, a gente tem. Eu pelo menos tento classificar a turma nesse pool, tá? Como você bem disse, acho que a gente tem um pessoal um pouco mais introspectivo. Uhum. Esse pessoal um pouco mais introspectivo, às vezes ele tem uma entrega muito alta, mas ele precisa se desenvolver em trabalho em equipe, tá? Na outra extrema, a gente tem a pessoa muito mais extrovertida, que é uma pessoa que geralmente gera influência sobre o time. Então, essa pessoa ela é muito importante porque ela estando no lugar certo, motivada, ela ajuda você a carregar o time pro lado que você quer, né, para motivar a equipe. Você tem no meio campo ali, você tem dois, três perfis, que é uma pessoa geralmente que é brilhante tecnicamente e que ela inspira por ser referência técnica para os demais, tá? E você tem geralmente uma pessoa que ela é muito aguerrida e é muito executora. Então é uma pessoa, putz, que é muito bom você ter no time para poder ser aquela pessoa que carrega o piano, aquela força de vontade, aquela força de acontecer. Quando a gente fala do primeiro perfil, que foi sua pergunta, da pessoa um pouco mais introvertida, e a gente tem bastante hoje na tecnologia, eu acho que, putz, mora um charme aí, tá, Cadu? Que você tem ali uma pessoa que, pô, ela é um ser humano super valioso atrás da tela, atrás do fone, e você precisa achar aonde você toca ela para poder desinibir ela. Pô, às vezes é num contato através de game, às vezes é num contato através de esporte, às vezes é num contato através de literatura. Cara, todo mundo tem algo que se interessa e que, pô, abre um canal para ser mais extrovertido, e você achando esse tom, você começa a trazer essa pessoa para o time para poder se soltar mais, tá? Eu gosto bastante quando a gente está num grupo menor de pessoas ali, fazendo um mapeamento de perfil, entendendo como elas são, de proporcionar esses offsites para poder as pessoas se soltarem em temas que elas têm mais conforto, tá? Pô, galera, vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo hoje jogar FIFA, cara, vamos dar um exemplo aqui. Pô, se o cara gosta de game, ele vai se soltar ali, tá? Pô, galera, faz o seguinte, hoje vamos tomar uma cerveja. Pô, se o cara
pô, ele gosta daquilo na vida pessoal, ele vai se soltar ali. Então acho que você tem que fazer esses testes para entender aonde se atinge aquela pessoa, tá um pouco mais introvertida aí. E aí, trazendo até um pouco esse tema, eu acho que alguma grande parte da liderança talvez que não esteja muito preparada é, quer pegar essas particularidades, um cara um pouquinho mais introspectivo, né, e tornar ele, né, né, colocar habilidades que talvez aquela pessoa nem queira, né? Perfeito, E perfeito. você acha que é importante a gente respeitar a particularidade das pessoas, né, entender o que que dá pra gente capacitar, o que que dá pra gente habilitar? Como que é isso Perfeito. pra você? A gente tem que respeitar e a gente deve respeitar as individualidades e as particularidades, tá? A gente não dá para exigir que todo mundo seja o cantor do palco e a gente também não dá para exigir que todo mundo seja a mente brilhante atrás de uma tela, tá? Então, respeitar as individualidades permite que você extraia o potencial de cada um até o extremo, tá? Então, a partir do momento que você mapeia e entende essas individualidades, você saber exatamente aonde você pode contar com cada um e aí, principalmente aonde é o limite de cada um também, é super importante. Não adianta você pegar o teu cara mais introvertido, pô, e pedir para ele fazer, cara, uma palestra para 600 pessoas, um auditório sobre um tema. Cara, não é o perfil dele. Ele não é o principal skill dele. Mas eu tenho certeza que se você fizer um hackathon e botar esse cara para ser mediador de um desafio técnico que a galera vai quebrar a cabeça para ser do outro lado e você vai ter aquele engajamento, eu tenho certeza que esse cara num palco diferente, mas lidando com as mesmas 600 pessoas, aqui obviamente estou brincando com o número, ele vai se destacar no hackathon, Uhum. mas pô, não tem como esse cara falar em público, tá? Então respeitar a individualidade é de extrema importância. Os times eles não são feitos só de goleiros e nem de atacantes, né? A gente tem que ter todo mundo em todas as posições, tá? Acho que é aí que mora o tempero de você liderar pessoas, tá? E existe alguma metodologia, né, até mesmo trazendo para você, né, existe algum modo de identificar essas particularidades, né? Não sei se através de one-on-one, enfim, como que você lida com isso? Eu gosto bastante, tá, de ter o one-to-one, tá, com as pessoas. Você começa a entender quem elas são, como que elas se comportam, quais são os objetivos delas, quais são os pontos fortes, né, onde elas acham que elas conseguem entregar e ao mesmo tempo aonde elas não querem estar. E pegando carona na tua pergunta anterior, é muito importante você respeitar isso, né? Então, quando você tem um one-to-one, você captura muito dessas informações. E aí, o que eu faço, e quem trabalha comigo pô, até brinca, sabe? Eu sempre tenho um bloco de notas, independente da ferramenta, cara, eu anoto tudo que eu converso com as pessoas, tá? Então, eu tô batendo um papo com você aqui, Cadu, que é o nosso one-to-one quinzenal, vamos supor. Cara, eu vou ali, eu até brinco com a turma, eu não tô no WhatsApp, não, tá? Tô aqui em bullet points, pô, anotando. Papapá, bater um papo sobre isso, colocou isso, e aí eu busco resgatar nas conversas seguintes coisas que ficaram em aberto ou coisas que eu acho que vale sentido revisitar ou estimular. Vou dar qualquer exemplo aqui. Putz, eu tô uma pessoa coloca para mim que está muito incomodada, que não está se sentindo bem nos comitês que ela participa de uma exposição. Eu volto naquilo e falo, pô, você achou que você teve menos exposição? Você está numa zona mais tranquila? Que você acha que a gente falou isso 15 dias, um mês atrás? Você falou, não, eu acho que melhorou, eu acho que a temperatura tá melhor, legal, pô, legal. Então eu acho que a gente avançou esse ponto. Então eu acho que ter esse roteiro, né, histórico das pessoas é muito importante porque a gente não é obrigado a lembrar de tudo. E eu tenho Uhum. certeza que depois que você faz uma, duas, cinco, 10 conversas, você vai confundir até o que as pessoas te falaram e os objetivos dela, salvo as características mais gritantes, né? E quando você tem esse roteiro, você consegue capturar muito mais coisa. Eu acho que é um acervo muito legal e o pessoal brinca comigo e fala, pô, Bert, a gente falou disso 6 meses atrás, como é que você tá voltando nesse assunto, né? Cara, que eu dedico um pouco de tempo ali para dar uma estudada antes do outro ano, como é que tá o nosso roteiro de conversa, para isso ser um tema, né, ali da nossa próxima conversa que traga valor, tanto para mim quanto para a pessoa que a gente está batendo papo. Então, acho que, primeiro, esse contato de one-to-one, ele é super importante para qualquer relação profissional, sabe? Bacana. Bert, o que que você acha que um líder tem que estar preparado?
que você acha que é importante aí para um líder assumir uma posição de liderança? O que ele tem que estar preparado? Ele tem que saber que a partir do momento que ele senta numa cadeira de liderança, ele tá lá para servir, ajudar e auxiliar pessoas 100% do tempo dele, tá? E não é só as pessoas do time dele. Ele, quando ele é líder de uma empresa, ou ele é líder de uma comunidade, ou ele é líder de uma squad, líder de uma sub-área, ele também é líder lateralmente às outras áreas da empresa, tá? Então eu acredito muito que a liderança ela precisa ser inspiradora, é uma liderança espelho, tá? Eu brinco também com a turma que você, quando a gente chega no trabalho, chega no escritório, chega em qualquer ambiente que a gente se reúne, o líder ele é espelho do momento que ele entra ao momento que ele sai, tá? Então a gente precisa estar muito bem ali naquele momento, porque as pessoas elas olham e elas, entre aspas, se contaminam tanto pelo exemplo positivo quanto também pelo exemplo negativo, tá? E então eu acho que, cara, o principal ponto é você tem que saber que você vai passar a ter que ajudar pessoas 100% do seu tempo, tá? É para isso que o líder tá no final do dia. Tomar decisões difíceis, tu acha que é importante? A decisão difícil, ela acontece na maioria dos casos, tá? Seja uma decisão difícil de escolher quem vai ser promovido, seja uma decisão difícil de um desligamento ou um feedback mais duro, tá? Só que quando você tem que tomar uma decisão difícil, ela não pode ser surpresa para nenhum dos lados. Você tem que estar montando e você tem que estar elaborando aquela tua decisão para você ter os argumentos corretos e a pessoa ou o ambiente ou o outro lado que vai receber essa decisão difícil, ele precisa saber que está sendo feita uma construção daquilo ali através de feedback, através de comunicação, através de, pô, você não entregou mais uma vez, o projeto não foi entregue de uma forma legal, putz, o seu prazo atrasou, ou putz, você teve um problema grave comportamental, então você precisa construir isso dos dois lados. Tomar uma decisão difícil, ela é muitas vezes muito dolorosa, tira bastante noite de sono, tá? Mas quando você toma uma decisão difícil, elaborada e bem pensada e sedimentada, o próprio grupo valisa aquela a tua decisão. Fala, pô, faz sentido a decisão dele. Sentido a decisão dele. A gente gosta da pessoa, falando aqui no desligamento, por exemplo. Mas assim, fazia sentido. O cara não estava bem, o cara não estava mais afim, o cara estava em outro momento. Então, acaba até valorizando o grupo e a liderança, né? Porque vê que está sendo feita uma análise ali do que está acontecendo no dia a dia de trabalho. Você lembra a primeira vez que você teve que tomar alguma decisão? Lembro. Para você foi... A minha primeira demissão, cara, que eu tive que fazer, eu escrevi, cara, eu testei 4, 5 roteiros parecidos com o que você tem no papel aí de como que ia acontecer, né? Se eu ia começar falando primeiro o desligamento e depois dando os argumentos, se ia começar dando os argumentos e no final o desligamento. Eu falei, não, isso aqui vai parecer uma ópera, né? Você vai vai cozinhando e você depois resume e finaliza a situação. Depois eu vi que o que era melhor era você ter uma conversa transparente, clara, direta com a pessoa e principalmente a pessoa não podia sentir surpresa naquilo. Ela podia se sentir chateada, ela podia se sentir, putz, desmotivada, sabendo que podia ter feito diferente, mas ela tinha que saber que a coisa não estava indo bem, tá? Mas, cara, foram 2 noites sem dormir, vários roteiros possivelmente desenhados que nenhum deu certo, e eu acabei aprendendo que ter uma conversa rápida, direta e principalmente super transparente é a melhor coisa, cara. Pô, legal, legal. É uma coisa que eu acho que mesmo com toda a experiência, por mais de 20 anos, imagino que eu tenha passado por diversas situações, nunca é confortável, Não, né? nunca São é. pessoas, mas a gente entende que tanto para a empresa quanto para a pessoa também é importante, né? Às vezes a Perfeito. pessoa não está no lugar que ela deveria estar e eu tenho casos de pessoas que hoje estão com posições, estagiário que Perfeito. não gostava de tecnologia, de programar, gostava de mexer com carro, infelizmente, né? A gente teve que Exato. dispensar e hoje está numa oficina mecânica mexendo com carros, né? E super feliz da vida. Super feliz da vida. É isso. Então são decisões que, pra gente, né? A gente às vezes acaba acolhendo muito essa pessoa, tendo muito pessoal, né? Eu acho que
Eu aprendi isso, né? Conseguir separar um pouco o pessoal do profissional. Você acaba tendo relação com as pessoas, não tem É, jeito. Você sai pra tomar uma cerveja, pô, você faz churrasco, você tem relação com todo mundo. E na grande maioria das vezes, você tem uma relação muito boa com todo com mundo, todo né? mundo. Só que quando eu digo que o principal ponto, quando você topa ser líder, que você vai ajudar as pessoas, a ajuda, inclusive, é dizer pra ela, cara, o teu ciclo encerrou aqui, pelos motivos A, B, C, que, pô, eu tô avaliando que não dá certo, mas, cara. Não é porque você não serve para nada. Cara, o teu ciclo talvez seja muito melhor fazendo outra coisa em outra empresa, ou outro caminho, sabe? Às vezes a pessoa está num momento de empresa que não casa, né? A pessoa está num momento que a empresa precisa de um perfil A e a pessoa tem um perfil B que serve para a empresa do outro lado da rua, não tem problema nenhum. Então, quando você ajuda, às vezes a ajuda parece negativa no primeiro momento, mas na verdade você está ajudando o cara a se destravar no que ele vai ser mais Sim. feliz amanhã, tá? Tem vários casos, pô, de pessoas que já trabalharam comigo pô, eu já desliguei ou que saíram por N motivos, cara, que hoje são 200% mais felizes, cara, em outras situações e a gente continua amigo, sabe? Às Continua vezes a pessoa depois amigo, até agradece, né? agradece e tem muito, e aconteceu vários casos de ter o desligamento, ou ter a ruptura ali, o cara agradecer, falou, puta, cara, você resolveu algo que eu não conseguia fazer por mim mesmo. Eu não estava bem, eu estava com problema pessoal, eu achava que não fazia mais sentido estar aqui, só que eu não conseguia tomar decisão. Puta, ainda bem que você me ajudou, você me ajudou tomando essa decisão por mim, cara. Entendeu? E, pô, as pessoas seguem a vida e eu brinco, cara, que às vezes a gente, quando trabalha numa grande empresa, né? Muitos jovens começam a carreira em grandes empresas e acham que aquilo é o único lugar do mundo, né? Ah, eu trabalho num grande banco brasileiro, é o único lugar do mundo. Não, cara, existem oportunidades a toda esquina, a todo momento. É só você fazer a vida movimentar, né? Pô, bacana, bacana. Você, 20 anos de experiência, mais de 20 anos, né, o Bert? Já É, passei dos 18 anos já, cara, de vida. imagino que tu pegou também um pouquinho da geração anterior a essa. Bem, Tu vê alguma diferença e você entende que hoje líderes que são líderes há muito tempo precisa se especializar também para lidar com essa geração atual? vejo, eu peguei as duas gerações, tá? Eu peguei uma geração que era um pouco mais carreirista, né? Uhum. Era um pouco mais, puto, eu vou fazer carreira, eu vou seguir, e eu quero algo de longo prazo. E pego agora muito a geração mais nova, a geração muito mais imediatista, de resultado de curto prazo e tudo mais, tá? Ambas gerações são super gostosas de se trabalhar, só que eu acho que essas gerações elas estão se misturando um pouco agora, tá? A pessoa que está há bastante tempo, ela está vendo que às vezes mudar é saudável para ela, é saudável para a empresa, ela quer um novo desafio. E a galera mais jovem está vendo que mudar a todo momento baseado em desafio, você está olhando para trás e você não está construindo história, né? Aí você olha lá o LinkedIn da pessoa, o cara em 2 anos passou em 18 18 empregos, empresas. é. Aí você fala, cara, o que você me conta da tua história? Não, passei 2 meses em um lugar, um mês em outro, o cara só fez onboarding, né? O cara é um especialista em onboarding. Então, essas duas gerações elas estão se mesclando. O que eu não gosto de sugerir, dar dica, nada, mas o que eu comento em relação a um líder que está passando por essa gestão dessa liderança dessa turma mais nova agora, que naturalmente cada vez mais está no mercado de trabalho, né? Ela é uma geração muito talentosa e é uma geração que trabalha muito ao propósito, tá? Então é muito importante você olhar para essa turma mais nova e você saber que você precisa ter desafio e propósito para essa turma remar. Se você não tiver colocando propósito no que eles estão fazendo, pô, a gente está gastando 2 vezes o dinheiro de qualquer empresa para poder contratar e essa galera vai sair. Tá? Então é muito cuidado e prestar muito atenção em ter desafio, em ter coisa nova, em você proporcionar mudança, você ter um ambiente de trabalho dinâmico, você não se conformar que está tudo bem. Eu acho que é muito papel do líder, às vezes, fazer essas chacoalhadas, né? Cara, eu vou dar uma chacoalhada aqui para a galera pô, dar aquele frisson e todo mundo se movimentar, né? Então acho que é o principal ponto dessa geração. Você acha que cultura organizacional ela ajuda a você também até ajuda a promover uma melhor liderança, assim como engajar, Total. motivar essa galera que tá. Cara, cultura organizacional para mim
top 3 coisas que uma empresa ela precisa investir, tá? Quais são a top um, 2? Eu acho que a lista ela tem uma variação, tá? Mas não necessariamente um, dois, três, mas acho que as três grandes prioridades é a cultura da empresa, é a número um. Segundo, é saber aonde inovar e aonde investir para essa inovação acontecer, para a empresa prosperar, ter novos mercados e tudo mais. E terceiro, entender muito bem qual que é o DNA da sua empresa em relação a pessoas, tá? Então, acho que talvez o primeiro e o segundo tema são quase de pessoas. Você sabendo qual que é o seu público, como que essas pessoas trabalham com você, de perfil que elas são, que mercado que elas vêm, você consegue extrair muito mais e você consegue atrair de uma forma muito melhor. Você tem que se comunicar com os públicos hoje em dia, né? Se você tem uma marca empregadora que não é atrativa, eu vou dar o exemplo de tecnologia, que é Uhum. da onde a gente vem. Se é uma marca empregadora que não é atrativa olhando o mundo de tecnologia, cara, você vai ter muita dificuldade para atrair talento. Tá? Então a gente acho que a empresa tem que se preocupar muito com esse brand, né, o DNA, e principalmente aí com a cultura organizacional. A cultura organizacional é um organismo vivo, né? A empresa ela tem uma cultura que muitas das vezes você chega e é aquela velha piada, cara, por que isso aqui é assim? Porque sempre foi assim, né? Por que isso é assado? Porque sempre foi assado. Então eu acho que cabe muito a empresa entender qual que é a cultura dela, pô, se é uma cultura de inovação, se é uma cultura de estabilidade, se é uma cultura de disrupção, se é uma cultura de carreirismo também. A gente quer aqui pessoas que fiquem 30 anos e tudo mais, para poder atrair e se comunicar com o público correto, tá? E principalmente, quando a gente fala de cultura de empresa, a gente está falando muito de como que os corredores falam, né? Como é que a famosa rádio peão Peão. reverbera sobre as coisas da empresa, né? Então acho que a cultura de empresa diz muito de como ela funciona, não no papel ali no PowerPoint, falando, Uhum. ó, os nossos 5 principais Valores são. valores são A, B, C, D, E. Pô, eu acho que os nossos 5 principais valores são como a empresa é. Pô, nós somos uma empresa, cara, formada por empreendedores, nós somos uma empresa que visa disruptar o mercado, nós somos formados por uma empresa, cara, que é onde o erro ele não é punitivo, o erro é uma construção. Acho que a gente precisa entender realmente como a empresa funciona. Porque colocar isso no PowerPoint é muito fácil, muito simples, mas às vezes não traduz exatamente como a empresa é. Pô, Então, legal, legal. Eu até tava falando ontem com o João, um arquiteto que começou com a gente. Ele começou como Dev Mobile e aí tinha um talento, é um cara, né, fora da curva que conseguiu abstrair, conseguiu aprender muita área de arquitetura e a gente acabou promovendo ele como arquiteto júnior, cresceu na carreira. legal. E a gente tava comentando que, cara, assim, cultura junto com uma liderança por referência faz diferença, né? A gente tem um time aqui, hoje tem umas 34 pessoas, e aí eu reparei que o líder, né, o CTO, era um cara muito técnico, então ele acabava não vendo muito valor em algumas particularidades, né? Pô, você entrar de regata em uma reunião com o time técnico, né? Ele não era um cara que, para ele, né, não fazia diferença a regata ou Uma a camisa. camisa. E aí ele percebeu a diferença nisso. E, cara, é um cara extremamente técnico. O time admira ele, tem ele como referência, Claro. né? É inspiracional. E ele começou a usar polo, né? Então ele começou a aparecer nas reuniões de polo e na outra semana eu comecei a reparar que tava todo mundo de polo, né? Então você vê que criou-se uma cultura, né? Não foi algo que foi escrito na parede, pô, dress code agora tem que usar polo. Não, as pessoas viram o líder de polo, é importante, né? Por quê? Né? O cliente está entrando, agora eu vou ter que comunicar também com o cliente, então é uma coisa que, novamente, se está escrito na parede, não vai Exato, funcionar, né? exato. Eu comentei ali que quando você é líder, você é espelho, né, de tudo que você faz, desde o momento que você entra até o momento que você sai. E às vezes você é espelho de pequenas coisas que você nem imagina, mas que as pessoas, elas, de uma forma até inconsciente, elas levam isso para elas mesmas, né? Então, quando Cadu, eu tenho um ponto que, como liderança, são duas coisas que eu nem falo muito assim sobre eu faça isso, porque pode dizer que fazer isso é bom, mas primeiro que todo dia.
eu acordo e eu tenho comigo que eu preciso ajudar alguém a sair de um ponto A para o ponto B ou para resolver um problema. É minha missão, eu preciso resolver a ajudar alguém naquele dia, cara. Então, eu sempre abro a agenda e falo com todo mundo que me procura durante o dia. Cara, não é charmoso, não é legal, não é, vou me passar pelo executivo ocupado que eu falo com você daqui a 3 dias. Não, gente, a gente tem que ter abrir espaço porque você é Porta aberta líder. sempre, né? Você é líder, você é porta aberta. Segundo, no final do dia, cara, obviamente tem bastante e-mail para responder, tem bastante mensagem para ler, tudo. Eu não termino meu dia sem dar resposta a todo mundo, tá? Todo mundo que me chamou ali no offline, tá? E quando a gente fala desse comportamento, desse DNA, do dia a dia, eu acho que o líder tem um pouco disso, ele tem a porta aberta. Segundo, o comportamento dele tem que ser espelho do que você espera do time. Então eu vou dar um exemplo. Pô, a gente estava na Eurocopa agora, tá? Pô, todo mundo com a segunda tela vendo o jogo à tarde, inclusive eu, tá? Cara, se eu passo e todo mundo tem medo de estar na segunda tela vendo o jogo, cara, o cara tá ouvindo ou vendo o jogo na segunda tela e trabalhando, não significa nada que ele tá produzindo mais ou menos, cara, não muda nada no final do dia. O cara possivelmente está até mais concentrado, produzindo mais, porque ele sabe, porque ele tem a liberdade para dar um alt tab ali e ver o jogo e ver o que tá acontecendo e tá tudo certo. Pô, eu tá E o que que eu fiz, cara? Muito jogo era um jogo bosta. Desculpa o bom francês Não, aqui, não, tá? tranquilo. Cara, eu tava com a tela aberta pra galera se sentir confortável. Pô, que quem tivesse afim podia estar vendo o jogo ali do lado e tá tudo certo, não tem problema nenhum. É super saudável isso, tá? Pô, então esse tipo de comportamento você acaba mostrando várias coisas pro time. Primeiro, um ambiente leve. Segundo, um ambiente pô, que não é aquela coisa, todo mundo trabalha a todo momento, até o extremo, porque a habilidade criativa do ser humano, ela aparece muitas vezes no momento de descontração. O cara dá aquela respirada, o cara vê 5 minutos de jogo, ele volta e ele resolve aquele problema de código que ele tá desde a manhã, que não sai do lugar, entendeu? Então, é muito fácil, como você bem falou, printar as paredes com várias frases bonitas, vários cartazes lindos, mas eu dou o exemplo do líder chega e manda todo mundo, cara, cortar o acesso ao Globo.com, ninguém acessa a Eurocopa ou nem a Cazé TV. Cara, o cara olha para a parede e tem lá, nós somos uma empresa, cara, onde habilitamos o bem-estar e gostamos de esporte. O cara olha aquilo e fala, cara, na boa, cara, isso aqui deve ser um teste da Netflix, sabe? Eu tô meio maluco aqui, entendeu, cara? Daqui a pouco vai ver a câmera aqui, os caras vão me filmar, né? Então, acho que muito mais a cultura se fala pelo comportamento, entendeu? Pô, galera, vamos fazer alguma coisa de descontração. Eu sempre faço a cada 2 meses, mais ou menos, um bate-papo com toda a área, tá? E aí, eu evito levar aquele PowerPoint, ó, galera, nós somos aqui a nossa estrutura, aqui estão nossos projetos, aqui são os grandes indicadores. Eu tento levar uma galera para conversar com eles out do dia a dia deles para ter um assunto diferente. Tento levar um executivo da empresa que eles admiram, mas que não tem contato para bater um papo sobre a empresa, como é que a empresa chegou ali, se tornar um bate-papo confortável ali. Eu tento levar assuntos que às vezes não são do dia a dia deles, mas que eles têm interesse, como por exemplo, para a galera de engenharia, como é que é discovery de produto, e assim, a gente tenta fazer de tudo, porque essa hora de descontração, o que eu mais quero que eles saibam ali, que eles tenham um campo aberto para bater papo. Eu tento construir com eles uma unidade que fala, pô, aqui eu posso perguntar, ser ouvido, falar, eu tenho liberdade de expressão. O grande objetivo desse bate-papo bimestral é esse, não é reuni-los ali pra gente, pô, no final confraternizar, comer um salgadinho, tomar uma cerveja, nada disso. É criar um ambiente onde eles possam se sentir descontraídos e firmes para poder bater um papo. Então eu entendo que transparência trazer, levar transparência, até mesmo em situações difíceis que, cara, vai ter que entregar, né, prometemos, né, o cliente está cobrando e vamos precisar entregar. E, pô, entregou, vocês têm liberdade para assistir uma Eurocopa, para jogar um FIFA, PlayStation, né? Tu acha que isso é um habilitador de cultura total. em ambientes de tecnologia, né? Eu acho que o ambiente de tecnologia e ambientes corporativos como um todo. Obviamente, a gente tem que respeitar os DNA das empresas, né? Talvez se você colocar num escritório de advocacia
cara, 2 PlayStation ali, o negócio não fica muito bom, mas tem outros meios ali para você ter isso, né? Mas quando você fala em cultura e ambiente, é você ter transparência, confiança e deixarem as pessoas serem protagonistas, tá? Com liberdade, traz a cobrança no momento certo e traz a liberdade de comemorar também no momento certo, tá? Eu também tenho uma frase que eu falo, pô, jogar no Barcelona é legal pra cacete, só que tem o ônus e o bônus. Quando ganha é demais, todo mundo tá junto, mas quando perde a paulada vem. Então, gente, é responsabilidade com liberdade. A gente tem entrega, a gente tem prazo, a gente tem compromisso, mas a gente tem que ter leveza, confiança no trabalho e saber que é uma construção. Erramos todo mundo, acertou todo mundo. E é aí que a coisa é construída ao longo do tempo de um time de alta performance e tudo mais. Legal, não é simplesmente o time errou e, cara, né, crucificar o Nunca, time. nunca. Eu acho que se o erro acontece, ele nunca. Ninguém acorda de manhã, né? Pega o carro, toma café, para no posto de gasolina, abastece e fala, hoje eu vou errar. Né? Isso daí, cara, assim, eu quero acreditar que não existe, tá? Então, quando acontece um erro, as circunstâncias, às vezes, elas são até indiretas àquele erro. É uma pressão por prazo, Uhum. é uma especificação que podia ter sido melhor feita, é uma falta de treinamento, é uma falta de condução. Então, a pessoa ter errado, pelo menos ela tem 3, 4 ingredientes ali que levaram ela ao erro, tá? Então, o que a gente precisa entender é aquele erro como construção para ele não acontecer mais. Uma outra coisa é muito importante falar, pô, a gente pode errar hoje, mas aquele erro ele não pode acontecer mais todo dia. A gente não pode enxugar gelo, a gente tem que aprender com aquele erro e corrigir. Então eu acredito muito nesse processo de melhoria contínua. E quando erra, quem erra? Erra o Bert. Eu sou o CNPJ do erro. Sou eu que erro, eu que reporto e tá tudo certo, entendeu? Pô, e quando acerta, acerta o time, tá? E aí eu gosto de sair do protagonismo e pô, o time entregou, o time acertou, o time fez a entrega, porque o protagonismo é das pessoas. Hoje eu não desenvolvo mais nenhuma linha de código, eu não logo mais nenhum servidor, eu não tenho senha de root de nenhum banco de dados, de nenhum roteador, nada, tá? Mas eu sei que o protagonismo das pessoas está naquele momento. Então é importante que eles tenham essa cultura de eu vou fazer, eu vou dar o meu melhor. O erro vai acontecer, ele vai acontecer, mas tem que ser um erro diferente, tem que ser um erro construtivo. E não um erro que todo dia eu tenho uma entrega mal feita porque eu não estou fazendo a curadoria de qualidade do meu código. Pô, gente, tem ferramentas, investimento, tem tudo que dá para ser feito para poder evoluir isso, né? A gente não pode persistir nisso, né? A gente tem que evoluir. Tem que ter um erro diferente para a gente poder dar risada diferente no final do Entendi. dia, Sim, né? sim, sim. Tu me trouxe uma coisa importante, e eu vejo que é complexo, né, até de lidar, que o líder, ele é a pessoa que recebe a pressão, né? Perfeito. Ele é a pessoa que recebe a pressão e ele direciona para baixo o que deveria, né, com ali a quantidade de pressão que ele deveria jogar para o time. Como que os líderes devem se preparar para esse tipo de situação, porque é o dia a dia, né, de um líder lidar com isso, né? Seja através de psicólogo, terapia, não sei, até mesmo perguntando, você tem Sim, sim. alguma sugestão de... Eu acho assim, qualquer receita, o ser humano ele é muito diferente e individual, né? Então qualquer Uhum. receita do que a gente der, talvez não sirva para todo mundo ou não faça sentido para todo mundo, né? O que que eu vejo? Quando você recebe e lida com uma pressão, vale a pena você respirar e refletir sobre ela. Se você recebeu a pressão, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, você acabou de tomar uma pressão do seu chefe, tá? Do seu diretor, seja lá o que for. Cara, sentou com o teu time e arregaçou, cara, possivelmente você jogou zero filtro naquilo. Você nem teve tempo, você não teve tempo nem para você maturar, refletir, entender o que foi aquela pressão, da onde veio, qual que é a política envolvida naquilo, tá certo? Qual que é o bastidor daquilo, como que você precisa lidar com aquilo, você chega, cara, 9-1, você toma uma porrada, 9-2, você sentou com o time e você vai descer a mesma porrada. Você vai bater a mesma coisa, tá? Então eu acho que o que vale um pouco é você ter aqueles 15 minutos de pausa, entender, cara, bom, beleza, eu fui cobrado por resultado, por orçamento, por prazo, seja o que for.
o que que aconteceu? Pô, eu deslizamos, ou faltou informação, ou eu estou sendo cobrado por uma falta de visibilidade. Muitas das vezes nós somos cobrados pela informação não ter chego de uma forma acurada, Uhum. uma forma 100% íntegra, né? Imagina você chega pro time e desce a paulada no final, pô, mas a gente entregou. Você gastou uma energia ali, você passou algo que não fazia sentido você despejar, tá? Então eu acho que esse prazo de maturação, que não pode ser um dia para o outro, tem que ser rápido ali, vale muito, tá? Segundo ponto, você precisa extravasar, tá? E eu posso extravasar, falar para você, puta, vai jogar bola, vai fazer academia, vai correr, vai fazer boxe, vai jogar videogame. Todo ser humano tem uma válvula de escape. Vai ler, vai beber, seja o que for. Você precisa achar um meio para extravasar essa pressão que você recebe, que você acaba filtrando, desce ou não de acordo com a situação, mas você acumula uma parte disso. E você precisa extravasar. Se você ficar só colocando para dentro, fecha a portinha, coloca para dentro, fecha a portinha, um dia você não vai estar apto a fazer esse filtro. Você vai estourar, tá? E o teu corpo vai gritar. Então é importante você achar um meio para extravasar. E aí, pô, obviamente cada um tem o Extravasa seu, do jeito exato. que. E se a gente falar aqui 10 possivelmente tem outros 100 jeitos de extravasar, tá? Então encontre esse meio termo de você poder ter essa válvula de escape e ao mesmo tempo ter esse tempo de maturar a porrada que veio e como que você desce aí pro time, tá? Pô, bacana, bacana. Tu passou ali por posições de gerente de tecnologia, diretor de tecnologia, VP de tecnologia, hoje CTO. Teve algum momento na sua vida ali como liderança foi um extremo? Você fala, cara, assim, isso aqui é complexo, né? Ah, eu acho que teve uma passagem que, que foi bem complexo ali, foi do momento da pandemia, né? Eu sou um líder, pô, de muito contato com as pessoas, né? Eu gosto muito de estar junto com as pessoas. Eu acredito muito, como a gente disse aqui, de pô, comportamento, de você poder ajudar as pessoas. E aí, de um belo dia, cara, fecha tudo, vai todo mundo embora para casa, ninguém mais se vê, liga o vídeo. E você começa a perder o contato com as pessoas e você começa a ter pessoas novas no time que você nunca viu pessoalmente. E através do vídeo, queira ou não queira, você tem um retrato da pessoa. Você não sabe exatamente como ela é, né? Como que ela é no dia a dia, se o corpo da gente fala muito, né? Pô, se ela naquele dia tá triste, se ela tá, puta, veio mal, se ela tá passando por algum problema. O vídeo, ele mascara isso. Então, eu acho que no momento da pandemia, eu tive que entender muito o que estava acontecendo, reavaliar todos os possíveis métodos que eu tinha de gestão de time e tudo mais, porque nada mais funcionava, porque eu não estava mais junto com ninguém, tá? E me preocupar cada vez mais com as pessoas, porque a gente teve várias fases de pandemia, né? A gente teve uma fase ali de, pô, é legal ficar em casa, né? Bacana. Depois ficou todo mundo de saco cheio, aí começaram os burnouts. Então Até pessoas pegando o vírus e, né, às vezes, pô, internada, exato, um problema de saúde, saúde. de familiares. Então você teve várias montanhas aí de emoções, né? E foram ali, principalmente no primeiro ano, que acho que como sociedade a gente estava aprendendo muito a lidar com isso, que foi muito desafiador e ali a gente, a gente teve não só como sociedade, mas como líder e tudo mais, a se reinventar, tá? Pô, legal. E tu acha que hoje ainda é um desafio gerir pessoas no remoto? Total. É, Quando a gente tem times remotos, você tem que saber que aquela pessoa ela está remota e está tudo certo com isso. Eu acredito no modelo de trabalho híbrido, remoto. Eu acho que o propósito faz a pessoa trabalhar. Não é ela estar no escritório todo dia ou estar em casa todo dia que você vai fazer ela trabalhar mais ou menos. Se ela está engajada, se ela está no propósito e se ela vê aquilo como parte do trabalho dela, cara, ela vai trabalhar até melhor da casa dela e ela vai vir para o escritório quando ela acha que é legal e aquilo vai ser ótimo pro todo o ecossistema da empresa, tá? Só que você gerenciar times remotos, você tem que ter muito cuidado quando essa pessoa principalmente está entrando na empresa, porque ela precisa entender a cultura, ela precisa entender time, ela precisa entender o funcionamento, precisa. Então, eu acho que quando a pessoa está entrando na empresa, a gente precisa investir minimamente num tempo de convívio.
tá? Não é vir para o escritório e passar 3 meses internada, não é nisso, tá? Mas, pô, ela precisa vir pelo menos 2 dias, entender o time. Outro dia ela precisa vir para entender um pouco como é que funciona as áreas que ela vai se relacionar, entender a dinâmica, né, da empresa, para ela não ser um ticket atrás do monitor, né? Eu sempre falo pro pessoal que tá comigo, gente, a gente não pode ser um ticket do nosso service desk, né? Eu vou abrir um chamado para o Cadu. Quem é o Cadu? Cara, eu não sei, ele é um nome. Não sei se, cara, como é que ele é, se ele é legal, se, cara, Até o se jeito de é... lidar com aquela pessoa, né? Tenho a menor ideia, ele é um Qual- ticket. Cara, isso é muito ruim porque nós somos latinos, né? E os latinos nós somos muito baseados em relações humanas, né? E a relação humana, ela faz a gente avançar com as coisas. Se a gente fosse só baseado em ticket, a gente compraria um grande sistema de tickets e faria operadores de tickets Sim, fazer sim, a sim. empresa funcionar. Nós somos seres humanos, né? Então eu acho que o desafio do remoto mora aí, tá, Cadu? Mora em você poder rapidamente fazer um onboarding dessa pessoa para o teu time, tá? Para o ecossistema da empresa. Legal. Hoje, tu como CTO da Genial, né? Muitas pessoas acabam mais para frente. A galera vai assistir bastante esse Claro. podcast. Quando vem CTO aqui, o pessoal se empolga bastante. Pô, você conversou com o CTO da Genial, conversei com o CTO esses dias de uma financeira também. O que você vê, né? Qual que é o papel do CTO hoje, né? Principalmente lidando, talvez, no mercado financeiro. Não sei se existem particularidades de ser CTO no mercado financeiro. Acho que você já tem uma Sim, sim. jornada nesse mercado. É, qual que eu vejo que é o papel do CTO hoje, tá? Ele tem um papel super importante, obviamente, dentro do pilar de tecnologia, de poder fazer a tecnologia ser protagonista da empresa, tá? A tecnologia tomar decisão de negócio, a tecnologia ajudar a empresa a ter lucro, a tecnologia ajudar a margem da empresa a melhorar. Então esse papel ele é super importante e obviamente o CTO ele tem esse papel, vamos chamar assim, mais executivo de gestão da área de tecnologia. O que eu vejo e o que eu acredito, o que eu tento fazer é que o CTO ele tem um papel transformador na empresa também atualmente, tá? E quando eu falo na empresa é fora da área de tecnologia. O CTO tem que ser um cara agregador de áreas. Por quê? Porque tudo passa pela tecnologia. Uhum. Da catraca ao ele ponto, a tecnologia está envolvida do prédio do cara, tá? Se ele for um cara que não constrói pontes, se for um cara que não é um cara agregador, se for um cara que não tenta trazer as áreas da empresa para trabalharem juntas, tá? Eu acho que ele pode cumprir muito bem o primeiro papel dele, que é o executivo de tecnologia, mas ele não está sendo o principal papel, que é a frase da moda, que é o transformador digital ou o transformador da empresa, tá? Você não transforma a cultura, você não cria BU, você não faz nada voltado a pessoas se você não for uma pessoa que agregue áreas, que construa pontes, tá? Então eu acho que hoje o grande papel do CTO não é só esse papel executivo, que é o primeiro fator que eu coloquei aqui, mas principalmente esse segundo fator. Ele tem que ser um cara que faz a empresa rodar de uma forma um pouco mais leve, mais agregadora, fazendo com que a gente construa essas relações de uma forma muito mais saudável, tá? É um cara que tem que entender muito de negócio também, né? Tem que entender muito de negócio e principalmente ele tem que saber metrificar quais brigas, no bom sentido, né, vale a pena comprar e quais brigas vale a pena evitar. Porque às vezes a melhor decisão não é a briga que você compra, é a briga que você Você evita, evita. né? Pô, não vamos investir na tecnologia A ou no negócio B, que talvez aqui no business plan não é momento, eu acho que dá para esperar um pouco mais, ou o mercado tá saturado, não é por aqui. Acho que tem que ter uma opinião muito forte conhecendo o negócio e dando essa opinião, principalmente pela tecnologia, porque, pô, às vezes é muito simples, né? Pô, vamos investir num produto A, B ou C, mas, gente, qual que é o arcabouço de tecnologia que vem por baixo disso? Pô, às vezes o investimento é altíssimo, a energia do time é altíssima para você entregar um negócio que tem valor próximo a zero, tá? Então, acho que é muito importante quais brigas evitar, talvez seja até mais saboroso aí no final do dia. E tu vê que talvez para exercer esse papel, talvez seguir um mercado, né? Talvez um mercado financeiro, um mercado de seguros, né? Ter essa carreira mais linear em empresas do mesmo segmento ajuda você a exercer um papel melhor de CTO?
Cadu, eu vou te dar uma resposta dúbia aqui, tá? Eu acho que o CTO, um gestor de tecnologia, ele pode, ele pode trabalhar em qualquer mercado se ele tiver boas fundações, tanto de tecnologia como de pessoas, ele consegue navegar em qualquer mercado. É, Obviamente, quando ele conhece o mercado, ele tem aceleradores, tá? Pô, sei lá, hoje eu saio do mercado financeiro e vou para outro lugar do mercado financeiro, isso me acelera demais, tá? Se eu sou cara do e-commerce e vou para outro e-commerce, isso me acelera demais. Mas hoje, se a gente pensar, os mercados, eles existem produtos de tecnologia que até se assemelham, tá? Então você vê e-commerce com meio de pagamento, aí você vê mercado financeiro tentando fazer e-commerce. Aí você vê a turma de software tentando promover cada vez mais integrações entre tudo isso. Então é muito difícil você ter, cara, hoje um segmento muito isolado, cara, que o cara saiu dali e ele só tem que ir para aquele mesmo segmento. Hoje as coisas elas estão muito conectadas, né? Eu acho que o mercado está muito conectado. Então eu acho que na decisão de carreira é importante você ter história para contar. Tá? Se você tiver história para contar e souber embasar o porquê que você fez o movimento A para o B, tá tudo certo, entendeu? Eu acho que no final você vai acumulando experiência, vai acumulando musculatura para poder, cara, cada vez ser um cara mais completo, tá? Pô, eu tive passagem por e-commerce, cara. Eu brinco que todo executivo do mercado financeiro deveria passar pelo e-commerce. Porque é um mercado, cara, com margem muito mais apertada, é um mercado que você tem que fazer mais com menos, é um mercado super gostoso de se trabalhar, com uma cultura ótima. E o sistema financeiro, ele tem uma realidade, pô, obviamente um pouco mais como eu falo, um pouco mais ampla em relação ao e-commerce. Pô, você tem um mercado financeiro com margens maiores e tudo mais. Quando você passa pelo e-commerce, pô, você tem uma visão até de gestão financeira diferente. Então, acho que os mercados eles acabam se Se complementando, complementando, tá? né? Você tá Exato. no mercado seguro, você precisa saber de meio de pagamento, Não tem como. não tem como fugir, né? Exato, não tem como. Pô, bacana. Falando um pouquinho de transformação digital, quais são os desafios que você vê hoje? Principalmente, hoje a gente acaba tendo muito hype de tecnologia, né? Estando na Perfeito. frente de tech, né? Liderando times de tecnologia, saber sopesar inovação, transformação digital, cultura, pessoas, o que que você vê como desafio nisso tudo, como um CTO? Eu acho que, vamos lá, a transformação digital, ou tudo que envolve o tema, né? No final, não é tecnologia, são pessoas, tá? Então, é muito de como você transforma a empresa para ter o cliente no centro de tudo. E aí está o maior desafio, que é você transformar pessoas e áreas um pouco mais tradicionais em áreas que vão trabalhar num modelo voltado ao cliente, em squads, trabalhando com colegas ou com áreas diferentes ao seu redor. Então passa um pouco disso, tá? É, Quando a gente fala em transformação digital, a gente fala em coisas um pouco mais longo prazo. Então, não existe uma transformação digital que ocorra em 3, 6, 9, um ano. Tá? É algo que você Contínuo, né? constrói, cara, e é contínuo e demora, e você começa a colher resultado depois de um tempo, você começa a ver a coisa, a pegar a forma depois de um tempo, tá? E hoje a tecnologia, ela tem muito hype, né? Você tem a cada, eu acho que a cada 5 anos, 4 anos, tem um hype que o mercado inteiro, cara, Olha para mira aquilo, para né? lá e ninguém tá fazendo, mas todo mundo tá falando que faz, tá? Seja o hype A, B ou C. Como tem muita gente que vai escutar o podcast, talvez daqui a um tempo, não adianta a gente falar de algo que é temporal agora, mas, cara, talvez amanhã surja um hype que a gente nem tá falando aqui, todo mundo vai mirar para lá, tá? Acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente sai correndo, que a gente quer sair correndo na frente do hype, né? Não é nem junto na frente. Talvez você vai investir muito tempo, energia e vai se frustrar com a entrega que você vai ter, tá? Eu acho que, na minha opinião, a gente precisa esperar um pouquinho as coisas maturarem, né, para poder entender, cara, legal, o hype é que a gente está passando agora, inteligência Inteligência artificial. artificial. Cara, qual o valor que tem para o meu negócio? Aonde eu vou investir? Adianta eu sair fazendo tudo? Eu quero que a minha empresa já seja IA first para tudo? Cara, as empresas de tecnologia que o fornecem não estão nem preparadas para isso ainda. Tá? Então é muito cuidado de você investir muita energia e, obviamente, dinheiro em algo que você não extrai valor ainda.
tá? Então eu vejo aqui como executivo de tecnologia, principalmente esse ponto de você saber o momento certo de investir e o momento certo de transformar, olhando tecnologia, e principalmente como você faz essa mudança da empresa de uma empresa para a empresa se digitalizar. Tá? Eu acho que transformação digital também passa um pouco por digitalização da empresa. Você tirar a manualidade, você trazer processos automáticos, você fazer com que as pessoas elas sejam mais criativas e menos processuais. Passa um pouco disso também. Pô, bacana. Você entende que existe, né, e a crença, né? Você acredita em alguma tecnologia emergente, em alguma coisa que a gente está falando de AI, Perfeito. é uma realidade, né? Acho Sim, que sim, sim, aí sim. depende do ponto de vista. A gente acaba usando, né, mas normalmente tem que estar preparado Exato. para receber esse tipo de coisa. Mas no mercado financeiro, você entende que tem alguma tecnologia que vem para mudar o mercado? Eu acho que a gente não experimentou ainda, e aí não é futurologia, tá? É achismo, opinião. O que a inteligência artificial vai trazer como mudança para a sociedade como um todo. Tá? A gente não experimentou isso Uhum. ainda. A gente está brincando ou testando os modelos de inteligência artificial que, de uma certa maneira ou outra, repetem um comportamento humano de atendimento, repetem um comportamento humano de recomendação. Isso daí a gente está testando e a gente está achando muito legal. É mais Mas, uma facilidade do que qualquer exato. transformação, né? Mas eu acho que está por vir para a sociedade como um todo, e talvez seja a próxima revolução industrial que a gente tenha em um curto espaço de tempo, o que a inteligência artificial vai fazer através das máquinas e através do comportamento do ser humano, tá? Pô, eu tenho quase certeza que daqui a pouco a nossa entrega de delivery vai ser feita por um drone de uma forma automática. Isso você está transformando um comportamento de Uhum. sociedade, Sim, tá? Você está até tirando emprego, você está criando novos empregos, a sociedade se muda, né? sim, Ela se sim, sim. transforma. Então isso eu acho que a gente vai viver ainda, tá? Se você perguntar, pô, Bert, qual que é o que você acha que vai acontecer, cara, eu poderia chutar aqui qualquer desenho ou filme futurista e eu poderia acertar metade e errar metade. Realmente eu não sei, mas eu acho que a gente abriu o campo para algo que vai mudar como a gente vai lidar com muita coisa que a gente tem hoje nos próximos 5 anos, tá? Legal. Não dá para conjecturar Skynet, né? Não dá para conjecturar Skynet, tá? Mas, cara, você imaginar, pô, 2010, 12, sei lá, pô, você ia imaginar, cara, que tudo que você ia fazer hoje estaria atrás do celular? A gente não imaginava, cara, entendeu? E o celular naquele momento, pô, era um device, pô, bem legal, bem bacana, que a gente, cara, usava para baixo e para cima pra fazer ligação e tinha um jogo legal que você usava ali, tá tudo certo. Uhum. Cara, hoje nós estamos atrás do celular para tudo. Tá? Efetivamente é a nossa capa para vários serviços. Então, cara, essa nova tendência, cara, eu acho que vai acontecer rapidamente e a gente vai experimentar coisas que a gente nem imagina, E acaba tá? sendo natural, né? Natural. Porque hoje não tem como pensar uma vida talvez sem isso aqui, né? Sem Exato, e esse modelo de celular. exato. E eu até vejo que hoje, acho que no nosso meio a gente fala muito de inteligência artificial, mudou a vida, né? De como talvez as pessoas hoje né, utilizam a internet, mas eu acho que ainda acaba sendo muito nichado de pessoas que talvez tenham o Perfeito. intelecto suficiente para executar aquilo, né? Se Exato. for ver o público que talvez não tenha muito acesso à tecnologia, não sabe o que nem é um chat GPT, né? Exato, Eu exato. lido com o pessoal lá da academia, que são lutadores que veio do Nordeste, sabe? Veio Uhum. de pessoal de uma classe muito mais baixa, né? Eu falei, cara, às vezes o pessoal vai fazer um post e eu falei, cara, coloca no chat GPT. Eu falei, o que é chat GPT, né? Então, Sim, o pessoal tem um iPhone, tem claro, claro. internet, mas não sabe o que é uma inteligência artificial, né? Então, eu acho que acaba sendo muito nichado, né? É muito nichado e eu acho que assim, o grande charme da tecnologia é quando a tecnologia transforma a sociedade em todas as suas classes sociais, em toda, independente da região, independente da idade, independente de qualquer subclasse que a gente classifique a sociedade, tá? O que eu quero dizer?
pô, a internet ela revolucionou e a mobilidade, né, revolucionou como a sociedade lida com serviços, tá? Eu acho que essa transformação ocorre quando, cara, pô, uma pessoa idosa pega o telefone para chamar o iFood, para chamar uma pizza. Quando essa pessoa atinge e faz esse call to action, né, faz Uhum. essa chamada do serviço, ele recebe uma pizza sem ter interação com ninguém, cara, a sociedade transformou. Tá? Então hoje, para nós que somos do mundo de tecnologia, é muito fácil falar, putz, ChatGPT, modelos de linguagem, a gente abre aqui, começa a conversar sobre vários algoritmos, como é que funcionaria machine learning, blá, blá, blá. Seria muito lindo, mas, cara, é um público nichado, cara, que a gente atravessa a rua, isso daí a gente não consegue penetrar isso do outro lado da rua, tá? Quando a inteligência artificial que é possivelmente o próximo boom, começar a entregar serviços que penetrem o outro lado da rua, que a gente não sabe o que é ainda, aí você fala, putz, transformou a sociedade, transformou como a gente é, como a gente faz coisas, como foi o celular, a mobilidade aí há 10 anos atrás, vai. Pô, bacana. Edu, falando um pouquinho de, cara, quero me aventurar nesse mundo de liderança, né? O que que eu preciso, como que eu preciso me preparar para entrar, ou cair em uma liderança, cair num cargo de liderança empurrado, né? Às vezes o líder saiu, tem aquela Sim. pessoa, Vem você. vem você. Eu vejo muito essa situação, né? Aquela pessoa, ela não foi promovida, ela foi puxada, né? Perfeito. Cadu, eu acho que hoje a gente tem bastante conteúdo livre na internet, no YouTube, enfim, que traz muito exemplo legal, muito e exemplos rápidos e curtos de como você pode liderar por comportamento, tá? Então, talvez a primeira sugestão que eu daria para esse líder novo, para essa pessoa que foi efetivamente, cara, laçada, né? Fala, Laçado. senta aqui na cadeira, cara. Não adianta também agora, eu vou chegar hoje à noite, cara, vi lá o Cadu e o Bert conversando, eu vou fazer aquela 12 horas de YouTube sem parar até dormir. Não, não, cara. Consuma, cara, de uma forma muito soft, muito leve para sua vida, exemplos de liderança comportamental que tem no YouTube, que tem em qualquer plataforma de podcast e tudo mais, e entenda, cara, pô, como que você lidera pelo comportamento, como é que você lidera pessoas, como é que você dá um feedback difícil, quais são as táticas, né? Quais são os meios para você lidar com situações um pouco mais complexas ali no seu dia a dia, tá? E esse conteúdo é legal que tem amplamente na rede, porque ele sai um pouco da parte um pouco mais vou dizer assim, fechada e traz exemplos mais abertos, tá? Então a galera conversa muito, muito abertamente sobre, pô, hoje eu tive um exemplo de um feedback, foi difícil, pô, a situação ABC. Inevitavelmente você vai começar a se enxergar naquelas situações e você vai tomar suas próprias conclusões, tá? Então acho que o primeiro passo que eu daria é consumir de uma forma muito leve esses conteúdos, tá? Segundo, procure bater um papo com algum líder que te inspira. E não precisa ser o líder da sua empresa, tá? Às vezes você tem um líder, cara, de alguma coisa que você faz extracurricular. Pô, você tem um líder do teu time, você tem um líder, cara, do teu próprio grupo ali, você tem amigos que são líderes, alguma pessoa que te inspira pela liderança, para você. E não tenta entrevistar ela no sentido cara, me ensina a ser um líder, sabe? O que você faz que eu preciso copiar? Cara, tenta bater um papo com ele sobre a vida, sabe? Pô, cara, como é que você faz? Você chega, como é que é o teu dia a dia? Você procura se atualizar? Eu tenho certeza que esses exemplos próximos também vão trazer conteúdo para naturalmente você se desenvolver, tá? Naturalmente tem literatura que você pode se apoiar, mas eu acho que quando você é um líder muito novo, você tem que estar experimentando mais coisas, mais vivências, para depois ir para uma literatura um pouco mais embasada e entender aqueles comportamentos, por que que eles ocorreram. Uhum. Não adianta você consumir essa literatura de uma forma exaustiva e você não vivenciou aquilo ainda. Aí você fala, cara, beleza, o livro está falando aqui que o comportamento A e B funciona do jeito C. Mas não sei nem quem que é O, B ou C, eu tô perdido, entendeu? Então Uhum. acho que é você capturar um pouco essas vivências de uma forma mais rápida, acho que pode te ajudar. E colocar em prática, né? Colocar em Talvez. prática. Às vezes você pode colocar em prática, cara, geralmente quem é líder, né, ou quem quer ser líder, não é só no profissional, também é no pessoal. Então, às vezes você lidera, cara, pô, um Sua grupo de família, né? estudo, a sua família, uma viagem.
Cara, é engraçado que esses negócios da minha família sempre eu lidero, né? É o negócio da viagem, é o não sei o que da programação, enfim. E você testa ali as habilidades. Você testa gestão de conflito, você testa planejamento, você testa orçamento, você Pô, gestão de testa. conflito com a esposa, isso é complexo, hein? Exato, você testa gosto, né? Puta, eu quero ir pro lado A, você quer visitar o B, e aí? Entendeu? Como é que eu saio dessa, né? Você tá exercitando ali. Entendi. Então, geralmente no pessoal você também tem cenários ali que você se coloca à prova como líder, né? Pô, bacana. E aí também conseguir conciliar liderança, né, pessoas tendo uma liderança mais técnica e acompanhar também tecnologia, né? Como Perfeito. fazer essas duas pontes sopesar? Porque eu imagino que você tem a questão também do. Cara, eu gosto de tecnologia, né? Pra mim, pô, foi terrível deixar de programar. Foi um negócio assim que Perfeito. eu ver uma pessoa que talvez tenha menos capacidade técnica do que eu entregar uma parada que talvez eu faria melhor, cara, assim, seu ego, né? Seu ego é seu inimigo, né? Sim. Como equilibrar isso, cara? Cara, eu acho que quando você gosta de tecnologia e você vai para a carreira de liderança e tudo mais, a tecnologia ela não pode deixar de ser seu hobby. E como qualquer hobby, não pesa, tá? Então você estudar tecnologia, você gostar de tecnologia, você ler sobre, assistir sobre, cara, tem que ser algo, cara, que você faz Natural, né? natural, que, cara, é como quem gosta de culinária, quem gosta de viagem, quem gosta de automobilismo. Cara, é algo que não pesa, entendeu? Se tiver pesando, cara, pô, dá uma reavaliada, porque talvez a tecnologia você ingressou nela porque era um mercado, pô, super atraente e tudo mais, você se desenvolveu, mas você estudar e estar em contato com ela te pesa, talvez, cara, não seja o teu principal campo de trabalho, tá? Talvez ela te ajude para alguma coisa, mas não seja ali teu principal. Ela não, você tem que consumir ela de uma forma muito leve, tá? E você falou, pô, o ego é o teu principal inimigo, você tem que saber o seguinte, cara, quando você faz uma coisa muito bem como técnico e você vai pro outro lado da mesa e você passa a liderar, eu acho que uma das principais virtudes de um líder é saber, cara, o Cadu precisa me entregar esse copo, cara, do jeito que está especificado e tudo mais, mas no tempo dele. Eu tenho que respeitar isso. Cara, eu era especialista nesse copo, eu fazia isso de olho fechado. Só que agora, cara, o meu papel é direcionar o Cadu para fazer esse copo, cara. E o João para fazer aquela garrafa, a Maria para fazer aquele celular. E esperar o tempo deles e fazer essa orquestra funcionar. Se eu quiser falar, puta, Cadu, dá licença, vou fazer esse copo aqui. Cara, assim, você já feriu uma das principais premissas de um bom líder, que é dar espaço para que as pessoas se desenvolvam nas suas habilidades, tá? Pô, legal. Falando para trabalhar com o Bert, cara, quais são as características de uma pessoa que, cara, é indispensável para trabalhar com o Bert? Puta, cara, assim, graças a Deus, eu trabalhei com muita gente boa, aprendi com todos, tá? Tenho amizade com quase todo mundo, obviamente um mais próximos, outros não. É, Cara, eu acho que eu sempre prezo por algumas características, tá, Cadu? A pessoa, ela precisa estar baseada principalmente em princípios de confiança, tá? Eu não abro mão disso. Um pouco do que a gente falou lá no começo, pô, erramos, todo mundo erra, mas a gente não pode omitir o erro, levantar a mão. Isso é principal. Segundo, a pessoa ela tem que estar afim do que ela está fazendo, tem que estar imbuída do projeto, ela tem que estar, pô, com tesão naquilo, sabe? Curtindo a jornada, né? Curtindo a jornada, sabendo que é uma jornada, pô, a gente passa 8, 10 horas com todo mundo junto. São pessoas que você não escolheu estar junto, né? A empresa colocou você, Exato. todo mundo junto ali. Isso a gente não pensa, A né? A gente não gente pensa, tá num exato. lugar que, cara, a gente não escolhe Você quem não vai trabalhar. escolheu, exato. Então você tem que estar todo mundo, cara, afim daquilo ali, tá? Pô, as pessoas elas têm que ser leves, elas têm que saber, pô, que um dia você tá certo, outro dia você tá errada. Então ela não pode ter aquele comportamento de apontar o dedo, ela tem que saber, pô, ter uma construção em cima, não ficar na defensiva e nem ficar atacando, tem que ser algo de construção. E principalmente, cara, eu acho que tem que ser pessoas, cara, que estão afim de evolução, sabe? Pô, eu quero evoluir na minha carreira, a minha evolução na minha carreira, pô, vai me ajudar, obviamente, no meu lado Uhum. pessoal, ou eu tenho, pô, tá, eu tô muito afim de um projeto, eu quero evoluir, pô, tem vários aspectos. Eu acho que, pô, são coisas que eu acho que é legal a gente ter no time, tá? Pô, bacana. Cara, acho que deu. Bert, já foi
Passa rápido, né? Passa rápido demais, parece que a gente sentou aqui faz 15 minutos, 15 cara. minutos. Primeiro eu queria te agradecer, puta bate-papo legal, conhecer pessoas com o know-how que você tem, pra gente que tá começando como liderança é inspirador, né? A gente conseguir aprender, nem que seja 1% aí pra quem tá aqui desse lado é muito bom, eu agradeço muito, cara. Pô, Cadu, acho que primeiro a iniciativa de vocês é super legal, porque a gente tem uma carência, né, muito no mercado de trabalho atual de pessoas que queiram liderar, né? E às vezes as pessoas elas não querem liderar por receio do que está do outro lado, né? E a gente poder compartilhar de uma forma, eu tentei pelo menos de uma forma super simples, super aberta, né? Com exemplos factíveis. Mostra, pô, é desafiador, mas, cara, é legal, é gostoso, dá certo, entendeu? Então acho que todo mundo que tá vendo a gente é saber, pô, que é um caminho super legal, super desafiador, mas, cara, que no final do dia dá uma super satisfação. Então acho que o projeto de vocês já é vencedor e para mim é uma honra estar aqui batendo esse papo com você, cara. Pô, muitíssimo obrigado. Deixa uma mensagem aí pro pessoal que quer entrar em liderança, pessoal que ou assumiu essa posição, fica à vontade. Turma, eu acho que para quem está começando, quem está querendo liderar ou está querendo se reciclar em liderança, cara, pô, acredite que o grande bem que você faz no final do dia é ouvir a outra pessoa que está do outro lado. Cara, ouvir, ele é uma das coisas mais importantes hoje em dia, tá? E ouvir, turma, não é... Eu tô aqui conversando com o Cadu e tô com o celular, com o Teams, com 400 telas, fazendo aquele... baixa... Não, cara, é dar 10 minutos de atenção. Eu acho que hoje em dia, no mundo que a gente vive totalmente, cara, frenético, com quantidade de informações, cara, 10, 15 minutos de você bater um papo, ter uma atenção plena, cara, eu acho que é um principal passo, um dos principais passos para você conquistar carisma, confiança e empatia com essa relação, né, líder-liderado. Pô, bacana. Muitíssimo obrigado, Bert. Valeu. Valeu, Cadu. Espero trazer novamente aqui. Com certeza. Tô aberto para os próximos convites. Valeu, um abraço. Abraço.